Nascido em 27 de outubro de 1945, em Caetés, um distrito de Garanhuns, no agreste pernambucano, Luiz Inácio Lula da Silva veio ao mundo em meio a condições adversas. Filho de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo, conhecida como Dona Lindu, Lula cresceu em uma família humilde e disfuncional, com 6 irmãos mais velhos e 2 irmãos natimortos que não chegou a conhecer. Ele enfrentou uma dura realidade de sertão nordestino nos meados da década de 40. A infância de Lula foi marcada pela luta constante contra a pobreza. Seu pai, Aristides, decidiu buscar melhores oportunidades no sudeste do Brasil, migrando para Santos, em São Paulo, antes mesmo do nascimento de Lula, deixando Dona Lindu grávida de seu 9º filho, tendo que fazer o parto de Lula sozinha. No início da década de 50, em algumas regiões, houve uma grande seca. Seca essa que levou Dona Lindu a tomar uma difícil decisão de seguir o seu marido com seus 7 filhos. Em um pau de arara, a viagem foi longa e dolorosa, que duraria exatos 13 dias, mas representava a esperança de uma vida melhor para toda a sua família. Em Santos, a vida não foi fácil. Aristide havia constituído uma nova família com Valdomira, prima de Dona Lindu. Esta precisou trabalhar sozinha para criar seus filhos. Lula e seus irmãos começaram a trabalhar desde muito cedo para ajudar nas despesas de casa. Dona Lindu, uma mulher determinada, sempre incentivou seus filhos a buscarem a educação. Porém, Aristides era contra a ideia de seus filhos frequentarem a escola, pois deveriam trabalhar em tempo integral no porto, junto a ele, carregando sacos de café com até 60 quilos. Após um último episódio de violência doméstica entre Lindu e Aristides, e dessa vez onde Lindu apanhou com uma mangueira, em 1945 a família mudou-se para São Paulo. Na capital paulista, Lula teve contato com uma vida urbana e enfrentou a realidade das quebradas. Trabalhou como engraxate, vendedor ambulante e office boy. Em 1956, Lula se mudou para a Vila Carioca, no bairro do Ipiranga. Morando em uma casa com apenas um quarto, Lula dividia o espaço com sua mãe, seus irmãos e irmãs. Seus irmãos trabalhavam vendendo laranja como engraxate e office boy. Já suas irmãs trabalhavam como empregadas domésticas. A cada experiência moldava o seu caráter e aumentava sua percepção sobre a realidade do povo brasileiro dessa época. Aos 14 anos, Lula conseguiu um emprego de aprendiz de torneiro mecânico, em uma metalúrgica, graças a um curso do Senai. Foi um marco em sua vida. O trabalho na metalúrgica não só significava uma melhoria nas condições financeiras, mas também proporcionava a ele uma nova visão de mundo. A convivência com os operários e as duras condições de trabalho foram cruciais para o desenvolvimento de uma consciência política. Em 1963, aos 18 anos, começou a trabalhar como operário metalúrgico na fábrica de parafusos Marte, localizada em São Paulo. Este foi o início de uma carreira no setor metalúrgico, que definiria grande parte de sua vida. No entanto, em 1964, Lula passou a trabalhar nas indústrias Vilares, uma das maiores empresas deste ramo na época. Foi lá que ele sofreu um grave acidente de trabalho, quando tinha apenas 19 anos. Durante uma jornada, Lula teve a infelicidade de prender o dedo mínimo da mão esquerda em uma prensa mecânica. O acidente resultou na amputação de parte de seu dedo. A dor física foi grande, mas as consequências desse acidente moldaram o destino de Lula de maneiras inesperadas. O acidente rendeu a Lula uma indenização, um valor significativo para um jovem operário da época. Nessa época, Lula conheceu Maria de Lourdes, que seria sua primeira esposa. Incrivelmente, Maria tem uma história muito similar à de Lula. Ela fugiu da seca em Montes Claros, em Minas Gerais, também em 1952. Em algum momento, a família de Maria e de Lula foram vizinhos de porta, gerando uma grande amizade entre Lula e o irmão de Maria, contribuindo para o futuro relacionamento. Maria e Lula moraram juntos na casa que Lula comprara com o dinheiro da indenização. A convivência com as dificuldades dos trabalhadores, somada ao ambiente efervescente das fábricas, fez com que Lula se aproximasse cada vez mais dos movimentos sindicais.
Em 1969, ele se juntou ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, uma entidade que viria a desempenhar um papel central em sua vida. Sua capacidade de comunicação, empatia e entendimento das questões dos trabalhadores rapidamente chamou a atenção. Ainda em 1970, Maria engravida de Lula. Porém, em maio de 1971, após complicações, já aos 8 meses de gravidez, ela é internada. Mas em junho, um parto emergencial acontece, retirando o filho natimorto de Lula a fórceps, fazendo com que Maria não resistisse e acabasse morrendo. Lula perde sua primeira esposa e primeiro filho com apenas 25 anos. Lula começou a ganhar respeito e notoriedade entre seus colegas. Em 1972, foi eleito para a diretoria do sindicato e, em 1975, tornou-se presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Esse foi um período marcado por um Brasil em plena ditadura militar, onde a repressão aos movimentos trabalhistas era intensa. Mesmo assim, Lula se destacou por sua liderança firme e habilidade em articular as demandas dos trabalhadores. Em 1978 e 1979, Lula liderou greves históricas que paralisaram o ABC paulista. Essas greves foram cruciais para a luta por melhores condições de trabalho e salários dignos, além de marcarem o início de uma nova era de mobilização operária no Brasil. Lula se tornou um símbolo de resistência e luta, e sua figura como líder sindical cresceu, conquistando respeito e admiração. Não sei se agora se eu tomar isso como exemplo para parar de agitar o pessoal aqui do governo. Agitar? Fala disso, cara. Se você está querendo dar uma de Lula aqui dentro, não é? Por quê? O senhor está chamando o Lula, o líder dos metalúrgicos, de agitador? Por favor, o senhor não faça uma coisa dessa, senhor. O senhor não faça uma coisa dessa. Lula é um homem muito sério, um trabalhador, honesto, que lidera milhares e milhares de metalúrgicos. Eu não sou ninguém. E digo mais, se o Lula fosse funcionário aqui, o senhor já não seria mais gerente. Em 1979, Lula, já reconhecido como um influente líder sindical pelo Brasil inteiro, começou a direcionar sua energia e visão para a política, com o objetivo de transformar a sociedade brasileira de maneira mais abrangente. Naquele ano, em um período de intensa mobilização e greve, Lula e outros sindicalistas, intelectuais, ativistas, decidiram que era hora de criar um partido político que representasse verdadeiramente os trabalhadores e as camadas populares do Brasil. Não imagino que você sabe qual partido é esse, mas isso é uma história para um outro vídeo. Nosso vídeo de hoje acaba por aqui, um pouco antes de Lula ser preso em 1980 e arrastado para o DOPS. Lula, sindicalista, morre aqui, para surgir uma nova pessoa que fundaria o partido mais poderoso do Brasil. Mas como uma nova pessoa, trataremos dela em um próximo vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse aqui é um projeto novo, é um canal que vai fazer até então biografia de figuras brasileiras, mas não sei para onde a gente vai. Esse é o nosso primeiro vídeo. Já deixa aí nos comentários o que você achou, já se inscreve no nosso canal, deixa o like para mostrar para o algoritmo que esse vídeo é legal. E deixa nos comentários o seguinte, qual que é a próxima personalidade brasileira que a gente deve abordar aqui no vídeo, beleza? Deus abençoe e tamo junto.